pessoal, feliz sábado. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, né? Para mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Agradecer aqui os irmãos professores que estão aqui conosco, tá? Agradecer o irmão Silvio mais uma vez participando com a gente. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Amém. Amém. O irmão Silvio está nos visitando mais uma vez. Como está assim, eu já vou pedir ele para iniciar com a oração. Senhor Deus, nosso Pai, é muito gratificante estar aqui neste sábado, nessa escola sabatina, aprendendo cada um com os irmãos o que Cristo tem para nos ensinar. Amém. É como a cultivação diz, ele veio para servir, não para ser servido. Verdade. Isso é gratificante. Nos abençoa, nos deu uma ótima aula. Amém. Abençoa a todos em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém. Bom, semana passada a gente teve a lição Ensinando Discípulos, parte 1. E essa semana a gente vai, é o complemento da semana passada, né? Ensinando Discípulos, parte 2. Então vamos lá. O nosso verso para memorizar, que está no capítulo de Marcos, capítulo 6 ou 10, verso 45. Marcos 10, verso 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Olha só que interessante nós temos nessa lição, né? O Filho do Homem, nós estamos falando de Deus. Deus desce aqui nessa terra não para ser servido, mas para servir as pessoas, os outros. Nós temos que tirar uma lição muito grande desse verso áureo, né? Esse verso áureo ele nos mostra que, sabe essa arrogância que a gente tem dentro da gente às vezes? Ela não vai a lugar nenhum. Se nós queremos servir a Deus, fazer a vontade de Deus, nós temos que tratar esse egoísmo que tem dentro do nosso coração e olhar para o nosso irmão com o desejo de ajudá-lo, de servi-lo, e não que ele venha nos ajudar ou que ele venha nos servir. Esse tem que ser o papel do cristão, né, Paulo? Sim, isso mesmo. Quando a gente vê Jesus nos dando esse exemplo, né? E assim, em outra parte das Escrituras, nos Evangelhos, o próprio Jesus, ele não só fala, porque aqui Jesus está falando, né? Uhum. Só que mais do que falar, ele fez, né? Então, na época dele lá, um servo, ele não tinha papel social relevante. Todo mundo olhava para o servo como alguém assim... não, é só mais um, né? Ele está aqui só por estar mesmo, ele está cumprindo a função dele. Ninguém queria ser o servo, né? Todo mundo precisava de um servo, mas ninguém queria ser o servo. E aí Jesus, ele reúne os 12, ali ele já estava prestes a morrer na cruz do Calvário, né? E aí ele reúne e ele, ali todo mundo reunido para o rito da Páscoa, né? Precisava de alguém para lavar os pés. E aí, acho que eles devem ter ficado cutucando ali, né? Você. Menos importante agora tem que assumir a função. Dá alguém, eles devem ter ficado pensando, quem que vai? Será que o mestre chama alguém e a gente não sabe? Será? Então que o improvável acontece, né? Improvável na mente humana, ó. Sim, porque aí Jesus ele toma a condição de servo. A Bíblia diz que ele pega um avental que o servo pegava, amarrou na cintura, pegou a bacia, lavou os pés dos discípulos, foi lavando um por um, né? A Bíblia diz que isso causou um constrangimento tão grande neles, que eles emudeceram. Só que Pedro era o mais falastrão, né? Ele não aguentou e falou: não, o meu senhor não vai lavar, não. Aí não. Não, tá doido? O que é isso? Isso é o papel do céu, o senhor é mestre, o senhor é o meu senhor, né? Eu não vou deixar o senhor lavar os pés meus. E Jesus responde para ele aquela famosa frase, né? Mas o detalhe aqui é que é o seguinte: aí Jesus dá a lição. Ele diz assim: olha, no meu reino, se você quiser ser o maior, você precisa ser o quê? Ser o menor. Você precisa servir. Então é o seguinte: o reino de Deus é composto de servos. De servos. Ou a gente aprende a ser servo,
ou a gente está fora do reino de Deus. Fora não tem lugar, né? Você sabe por quê? Porque os discípulos aprenderam isso. Quando Pedro vai começar a carta dele, ele diz assim, ó, Pedro, escravo do Senhor Jesus, servo do Senhor Jesus. Tiago, como é que Tiago começa o evangelho dele? Eu, servo, escravo do Senhor Jesus. Como é que Paulo começa as cartas dele? Prisioneiro, né? Paulo começa servo, prisioneiro, escravo do Senhor Jesus. Todos eles aprenderam que o reino é reino de servos do Senhor Jesus, né? Então, assim, a gente precisa aprender. É uma lição que o mundo, a filosofia, a educação, ela não ensina isso pra gente, né? Isso a gente precisa. Por isso que Jesus fala: venham a mim, porque eu vou ensinar vocês a serem mansos e humildes de coração. Porque um servo precisa ser humilde de coração. Já passou muito tempo, mas eu ainda lembro. Quando a Covid chegou no Brasil, eu não vou falar no mundo, né? Porque foi global. Quando chegou no Brasil, eu lembro que eu comprava uma garrafinha de álcool, 70, 6, 7, eu acho no máximo. Sim. Pra quanto que não foi uma garrafa daquela? Não, na época antes da Covid, eu comprava, era 4. Eu comprava 4, 5. A gente comprava 4, 5. 6, 7 está hoje, né? Mas na época, virou ouro. Entendeu? Então, assim, ó, as pessoas aproveitam a situação de fraqueza, de fragilidade que está acontecendo na humanidade, ou que está passando na pessoa, para aproveitar. É a lei do mercado, né? É um pisando em cima da cabeça do outro, ninguém quer ajudar ninguém. Olha pra você ver como está contramão do ensino bíblico. Sim. Uma caixinha de máscara descartável, com 100, era R$10, R$9,90. Quanto que era depois? Até R$50 eu cheguei a pagar. R$50 para dar a caixinha. Quer dizer, aproveitando o povo, o comércio, aproveitando da dificuldade, da situação perigosa que estava para poder. A humanidade morrendo, eles acabaram de matar. Não tinha. 100%. As pessoas mais simples, as pessoas que tentavam comércio, tentavam alguma coisa, foram embora. Mas os capitalistas, os camaradas que tinha, ali com a alavancagem. Né? Hoje você vê um problema muito maior também na questão dos cristãos mesmo. As pessoas falam assim: não, eu sou cristão. E vai na igreja todos os dias, isso é verdade. E às vezes até ora, né, a Deus e tudo. Mas, meu amigo, quando aparece alguém passando necessidade e você fala assim: vamos ajudar aquela pessoa, só vê negrina nas costas. É hora que eu lá perto. Entende? Sim. Então, isso aí é você achar que não tem direito de ajudar ninguém. Entendeu? Não quer ser servo. Né? Não quer ser servo. Eu entrei no estabelecimento um dia e estava uma placa assim na parede e eu nunca esqueci dessa placa. Ela estava escrita assim: o homem foi feito para servir o próximo. Só que ninguém quer ser o homem, quer ser o próximo. Exatamente. Hoje acontece assim: se você vê alguém falando assim, olha, ali está distribuindo roupa, por exemplo, moço, É uma multidão. vão lá em cima mesmo e igual Me chame. me chama. Só que acontece o seguinte: quando a gente olha para isso aqui, né, eu acho que isso aqui é a máxima do ser humano, é a máxima, entendeu? Porque nos dias em que nós estamos vivendo, eu tenho que fazer assim: olha, quanto mais eu tirar proveito, mais eu sou esperto. É esperteza. O cara é esperto. Eu estava conversando com o Paulo, falando para ele assim: olha, um dia eu estava vindo de Brasília, né, e o meu caminhão teve um problema lá e eu fiquei do meio-dia até 6 horas da tarde para tentar consertar lá em Abadiânia. E eu já estava exausto de cansado. Quando chegou a noite, eu falei: Paulo, o que eu vou fazer agora? Aí eu vi assim, tinha um telefone, né, do guichê, eu liguei pro cara. E o cara falou para mim, tem gente com essas palavras: eu te cobro R$1.200 para levar, ou você leva no estado. Quer dizer que ele estava aproveitando a situação. Entendeu? Então hoje isso acontece em outros cantos também. Por exemplo, quando a pessoa está morta no hospital e você chega no lugar para comprar um caixão, o cara fala assim: o caixão é 10 mil, ou você deixa você enterrado como indigente. Então isso aí é uma falta de amor tão grande. Mas tudo bem, isso é profissional, nós não vamos entrar no mérito dessa questão, certo? Mas quando se fala aqui de cristão, por exemplo, vendo o outro passar, padecer necessidade, você encolher a mão, olha, sinceridade, eu acho assim que é algo que eu não sei como que o céu olha para isso, né? Entendeu? Porque se nós somos feitos para servir o próximo,
Os nossos olhos têm que ter assim, uma visão lateral muito grande. Porque às vezes quem está precisando é o que está de cá e eu não estou vendo. Você está me entendendo? E às vezes a gente segue em frente, porque hoje a visão do mundo é seguir em frente. Os grandes influenciadores que dizem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que vencer, você tem que fazer. Entendeu? E às vezes tem que passar por cima de alguém para que você possa vencer. Entende? E a Bíblia vai dizer assim, olha, você quer entrar no reino de Deus, seja servo. Então, estamos andando contra a mão do mundo. Nós estamos andando a contramão daquilo que está acontecendo hoje. Entendeu? Então a gente precisa fazer o quê? Apegar-se à Bíblia. Porque essa daqui é a regra de fé. Sabe por quê? Porque quando você levar isso aqui para 10 amigos, 9 vai dizer para você assim, olha, isso é bobo. Isso é louco. Isso é criancice. Olha, deixa eu falar para você, se você puder aproveitar da situação, pois aproveite, moço. Seja esperto. E olha só, a gente vê no texto sagrado de Marcos aqui, né? Falando que Jesus, ele veio para servir. E algo mais ainda. Além de vir para servir, ele veio para dar vida por muitos, pelas pessoas. Fez 2 coisas. Ele veio, além de servir, ainda deu a vida para salvar nós. Nós vimos aqui o quê? Uma preocupação muito grande de Jesus. Porque na situação que era aqueles homens naquela época, foi na situação que são hoje também, né? Ele conhecia o coração de cada um. Aí, ele também viu quando ele estava no Getsemane ali, orando, ele estava lutando, naquela angústia, esperando a cruz. Os discípulos estavam ali disputando quem queria ser o maior no reino do céu. E isso tudo ele viu no coração daqueles homens que se preocupou. Por que essa preocupação? Por isso que ele disse, o menor no reino do céu deve ser o maior. Como o mestre diz, maior no reino do céu é o menor aqui. Tem que ser menor, tem que ter humildade. Por quê? Por que ele disse isso? Porque ele estava vendo ali um discípulo que ia ser treinado, líder de igreja, cuidar com pessoas ali, e tinha um coração mau. E ele esperava um rei que viesse debater a guerra, sem dó, sem piedade, para vencer e tomar o trono de outro. E Cristo aqui mostrou para eles que o caos não era como eles pensavam, era diferente. Eles tinham de moldar o seu coração. Você sabe que é o maior exemplo que nós temos de Jesus Cristo? Por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, que ele deixou o céu, deixou o trono, né? O trono. Ele fala assim que ele esvaziou de si mesmo e veio à terra. Agora acontece assim, quem de nós, por exemplo, seria capaz de, se tivesse com um prato de comida na mão, só aquilo ali, dar aquele prato de comida para alguém ficar sem? Eu acho que em 10, eu acredito que nem 2 conseguem fazer isso. Eu me lembro agora de uma passagem, isso não é para gloriar de maneira alguma, acho que é o dever de cada pessoa. Eu estava em Brasília, não sei se foi com o Getúlio, acho que foi acho que não foi antes do senhor, foi com o Orlando. E eu sentei lá no restaurante, o restaurante assim até mais ou menos, né? E chegou um rapaz, e ele ficou, o pessoal tinha fila para chegar, pegar comando e entrar. E ele ficou na fila pedindo. Você me dá um tempo para ele. Eu estava sentado aqui, e eu olhei para ele e me incomodei. Falei, ninguém está dando hora para esse camarada. Aí eu cheguei e falei, o que você quer? Queria que você me desse um dia para me completar uma marmita. Eu falei, não, pega a fila, vai lá e pega a sua marmita. Ele olhou para mim e falou assim, é sério? É sério mesmo? Vai pagar um almoço para mim? Eu falei, almoço. E eu avisei pro cara do caixa, eu falei, ops, tá vendo o rapaz aqui, ó, pode servir para ele, porque o camarada estava mal vestido e eles não iam servir nada. Não ia, a hora que ele chegasse ali, ele expulsar ele. Eu falei, então, aqui, ó, o rapaz aqui, ó, o que ele ajeitar aí, você pode trazer e botar no meu comando aqui, que eu vou dar tudo. Então, o que é o seguinte, às vezes, aqueles que estão precisando da gente, está assim no periférico que você não vê. Você está entendendo que você não vê, então você precisa ter uma certa noção. Então, quando eu acho que o que deve mais motivar a gente a ajudar os outros é justamente aquilo que Jesus fez por mim, meu amigo. Deixar o céu, o lugar seguro para vir, morrer pelo seu nome que não quer nem aí. Isso é o maior sinônimo de servo. Só que a gente não está disposto a chegar até esse ponto.
Eu toco essa situação, irmão Edmar, eu toco essa situação direto. Uma coisa que eu aprendi na vida é isso aí que você fez. Fazer isso aí. Tá entendendo? Eu acho que é porque eu vim de fome, passei fome, muita fome, eu sofri com Eu isso. também. Um certo dia eu passei A num. maioria só acha. Quem já passou sabe que a coisa não é fácil, né? Ó. Quem nunca passou não gosta de ajudar, não. Um dia desse eu passei num restaurante pra almoçar e chegou uma moça e pediu, a dona do restaurante, ela estava ali recebendo os pedidos, né? As pessoas estavam pedindo, anotando, né? E aí chegou uma moça lá e pediu ela uma comida lá. Ela falou, não, eu vou te dar, mas aí você espera. Espera aí que no final aqui o jeito é mais apetite, beleza. Mas aí no final, quando acabasse, né? Acabasse a alimento, né? E a mulherzinha lá pediu, eu pedi meu prato, beleza. Aí eu falei, a senhora quer comer? Ela falou, quero. Aí eu chamei ela, a mulher, falei, moça, essa mulher aqui, ela tá com fome, ela queria uma comida. Não, eu vou ajeitar pra ela depois. Eu falei, não, tem como a senhora ajeitar agora? Eu vou pagar a comida dela. Aí a mulher foi e almoçou. Quer dizer, não é porque você está dando, principalmente alimento, a pessoa está com fome. Se você já vai dar, o que adianta você colocar no meio das outras ali, fazer uma marmitinha dela e entregar para ela logo? Você está dando. Ah não, mas só se sobrar, só no final, só o resto. Aí eu vou e tiro e dou. Eu vou dar mais um pouquinho, ver se morre, que aí eu não dou. Entende? E outra, irmão Edmar, esse sentimento de Jesus aqui que a gente está vendo, ele veio servir, veio para dar a vida pelo próximo. Isso aqui não foi um conselho que Deus deu para ele. Entendeu? Não foi Deus que conversou com ele e falou, meu filho, meus filhos pecaram e agora estão condenados à morte, vai lá salvar eles. Ele ficou assistindo a situação, vendo a criação do Pai, o amor do Pai sendo, que Deus colocou sobre a terra sendo ameaçado pelo pecado. E a criação que o Pai fez com tanto amor, a ponto de ser destruída. Então a Bíblia diz que houve um sentimento, isso é revelador aí, houve um sentimento no coração de Jesus de salvar essa humanidade que estava próxima a se perder. É um sentimento. E aí Jesus vem aqui na terra e ensina isso a nós, que nós também temos que ter esse sentimento. Duas coisas aconteceram, por exemplo. Uma foi ontem, outra foi anterior. Ontem eu fui ver no Bretas comprar eles vendem umas couves muito bonitas. Eu passei a comprar couve no pé de alface. Aí quando eu cheguei no caixa, aí uma senhora chegou e falou, moço, eu falei assim, ó, esse cabeça branca você me chamar de moço, isso me deixa feliz. Eu brinquei com ela, né? Não, porque esse galão de detergente, ele custa R$16,99. Eu queria muito comprar ele. Eu tenho R$2. Eu tirei os 15, pus 5, você tá com 5. Aí fui passar a mão e falei assim, juro que não. Esses 15 que ela vai pagar, essa bombona dela aqui de coisa. É R$16,99, ela tem 2, tá aqui os 15. Passa. E outra vez eu fui lá no Forte, era um limão ainda. Cheguei lá, o senhor falou assim, lacrimejando, falou, senhor, tem como você comprar um litro de óleo para mim? E um pacote de arroz? Por favor. Olhei para ele, sabe? Realmente ali o meu coração. Né? Aí eu fui lá dentro, fui passar, eu passei não. Falei, quer saber? Olhei para lá e falei, quer saber uma coisa? Um litro de óleo, um pacote de arroz, vou levar essa cesta que é completa. Pronto. Cheguei lá, passei, fui em cima da fui pagar. Aí uma senhora com o carro cheio do meu lado, aí assim, chama aquele senhor lá para mim, essa cesta é para ele. O senhor vai comprar uma cesta dessa para trocar em droga? Olhei para ela e falei assim, senhora, o que Jesus disse? Eu já vi a senhora dizer para ele que a senhora é pastora, né? Eu fiquei sabendo. Um dia a senhora saudou, uma senhora saudou a senhora bem, eu vi, pastora fulana, paz do Senhor. A senhora falou isso para mim aqui. De que maneira? Você está correndo o olho na Bíblia, é só você correndo o olho assim, mudando a coisa para não me interessa o que ele vai fazer. O importante é que ele falou comigo, com o íntimo no coração dele, eu senti nos olhos dele que ele está com necessidade. A senhora está com o carrinho farto. Faça o mesmo. Pelo menos chega nele e cumprimenta. Pelo menos faça isso. Dá ouvidos, né? Pelo menos ouvidos, né? Ouvir o que tem para dizer. Esse homem ficou tão feliz, mas ficou tão feliz assim que não sabia. Quer dizer, ele estava esperando um litro de óleo e um pacote de arroz. Aquele comeu com a maior alegria do mundo. Então são coisas que, igual Jesus, por exemplo, Deus, ele junto com os judeus, que a maneira deles vestir, o jeito deles viverem é o mesmo jeito. Tanto é que no momento, e Jesus mesmo disse, eu estava convosco todos os dias e não me prendeste. No momento, ele falou, quer dizer, para saber que era Jesus, foi preciso de Judas beijar no rosto dele, que não sabia quem era. Veja, interessante. Então é como nossa tradição, Deus olha daquele homem, no ônibus que estava lá em
pedi até para vir em casa que tinha uns pão de queijo para assar, né? A Ana não sabe ligar o forno lá, eu vou ver se eu saio cedo. Eu pedi pro, deu certinho que o patrão estava lá, eu falei com ele. Não, tudo bem, você pode sair sim. 4 horas eu peguei o ônibus e vim. Cheguei cá perto do Dermo, tinha um senhor catagista lá, todo sujo, com um saco de garrafa nas costas, que o carro parou e saiu pedindo. Ninguém baixou nem o vidro, eu fiquei olhando e rapaz, como é que é a coisa, né? Os caras têm, não ajuda o cara que está pedindo, moço. Aí ele saiu, ficou olhando triste do outro lado assim. Hoje alguns da comunidade estão descartados, né? Agora a lição ela segue aqui, né? E fala sobre o casamento. Isso aqui é importante, né? Quando se fala sobre o casamento. Ela fala que, por exemplo, Moisés ele autorizou carta de divórcio. Hoje eu estava ouvindo o pastor Daí se explicar isso daqui e eu fiquei assim encabulado. Você sabe por que Moisés ele autorizou essa carta de divórcio? E lá fala assim que é quando se encontrava imoralidade na parte sexual. Então não era simples assim falar assim. Só que na época dos judeus aqui diz que existiam dois grupos, né? 2 grupos, um era o Shammai e o outro era o Hillel. O Shammai ele era mais restrito, né? Por exemplo, para você dar carta de divórcio para uma mulher, você tem que seguir então algo assim que é mais criterioso. Por exemplo, no caso de adultério, né, traição e imoralidade sexual. Só que Hillel falava assim, não, se a mulher queimar uma panela de arroz, você pode dispensar ela, você pode mandar ela embora. Agora, aí o pastor Davi se explicando isso aqui, ele falou assim, olha, por exemplo, está aqui, o marido, ele podia perdoar a esposa mesmo ela traindo, mesmo sendo fazendo adultério. Só que a carta de divórcio era para proteger a mulher. Eu não sabia disso aqui, eu ia aprender hoje. Essa mulher ela traiu o marido, por exemplo. Então, para que não se tornasse uma coisa assim pública, o esposo fazia uma carta de divórcio, entregava para ela e ela levava para o pai. Então ficava em secreto. Eu falei, que coisa! E a gente vê e fala assim, não, Moisés, aliás, hoje tem muita gente que fala assim, olha, mas por que não pode ter um divórcio? Pessoas da igreja, por que não pode ter um divórcio? Sei que Moisés ele autorizou. Só que hoje eu estava assistindo uma pregação, um cara lá nos Estados Unidos, e eu falei assim, a Bíblia ela não pode ser lida, a Bíblia tem que ser estudada. Então quando a gente lê a Bíblia, você passa por esses pormenores. Você entendeu? Quando você estuda a Bíblia, daí você vai absorvendo nas entrelinhas o que a Bíblia quer ensinar. Então, veja só, nesse caso aqui era um caso de extrema necessidade, não era torta e direita. Você entendeu? Como muita gente pinta por aí e fala, não, lá se a mulher queimasse a água de fazer o café, eles mandaram embora, quer dizer, por pouca coisa. Esses 2 grupos aqui de rabino, um então era desse jeito, não, vamos levar para a extrema esquerda, né? Enquanto o outro já levava para o centro e falava assim, olha, o que nós temos que ter a base é a Bíblia. Então, veja só, se houve uma traição, se houve a imoralidade sexual, o marido fazia a carta, entregava para a esposa, sem precisar de ninguém, o vizinho precisava ficar sabendo, ninguém ficava sabendo. E era embora. E era embora. Aí para proteger aquela mulher. Entende? Aí para outro lado não. Então hoje a gente vê assim, olha, por que hoje a igreja às vezes ela é muito rígida nesse ponto? Imagine se a igreja abrir a guarda um pouquinho. Um pouquinho de nada. Não abriu o treino. Sem abrir já está atrás. Você viu quanto é duro para uma mulher quando chega numa situação dessa? Quando ela cai assim, realmente morrida e sai espalhando, como é que a moral da mulher fica? Ela fica uma mulher assim, realmente completamente assim, ó. Vilipendiada. Eu me lembro quando eu era menino, por exemplo, quando uma menina se perdia, o seu pai chorava, a mãe chorava, e o pessoal tudo falava, e o titi. Só que hoje. Mas, irmão Edmar, o que me chamou a atenção aqui foi no questionamento, né?
pergunta aqui dos fariseus a Jesus, né? Se era lícito o marido se divorciar. E estudando a lição, eu não tinha visto isso. E eu estudando a lição, eu entendi por que dessa pergunta. Eles queriam matar Jesus. Exatamente. Eles queriam que Jesus falasse contra o divórcio. Por quê? Porque Tito estava divorciado da sua esposa. Porque a lei deles era aprovada, né? Eles queriam que Jesus atacasse E ele ia contra o imperador e a coisa ia pegar para Sim, era isso que ele estava O querendo. Antipa estava só bolando os campos. Rapaz, mas que Mas coisa! tinha uma sabedoria tremenda, né? Era conhecedor de sabe palavras. Ele conhecia esses três ali, ele Meu amigo, nunca teve eles, superar. olha só, a mulher ela pediu a cabeça de João Batista porque ele Porque João mexeu na Batista ferida. acusou. Acusou, mexeu nessa ferida. Aí eles falaram, peraí, vamos perguntar isso, mestre? Porque tinha muitas testemunhas, né? Ele vai meter o dedo na ferida E vai dar ruim pra ele. Vai morrer. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o João Batista. Rapaz, mas que coisa! Incrível, O né? negócio aqui que é que o diabo ele é astuto. Ele é astuto mesmo, entendeu? Só que Jesus é sábio. E a Bíblia diz que nós também podemos ser essa sabedoria. E onde é que nós vamos buscar a sabedoria? Na fonte. Qual que é a fonte da sabedoria? É o segredo, é a palavra mais o Espírito. Jesus recebeu o batismo do Espírito, né? Que veio sobre ele, e diariamente ele estava na presença de Deus sendo batizado pelo Espírito, mas o Espírito tem um modus operandi. O Espírito conduz por qual caminho? Quando o Espírito da verdade vier, Ele te conduz a toda a verdade. Então, É a palavra completa, né? então, quando foram ali para Jesus, acharam que ia pegar Jesus de surpresa. Só que isso, Jesus já tinha meditado nesse texto. Jesus já tinha meditado nessas passagens. Jesus, ele já o Espírito só vem, traz a mente e ele, né, traz essa. É o mesmo quando pegar Jesus e perguntou, batismo João e aí? Então, Você viu que ele pegou o pessoal? Que engraçado. Foi lá, Deus falou uma coisa, E mas assim- o que eu vou responder para ele? Não, e esse episódio aí é engraçado porque assim, a gente pensa que Jesus foi hostil com eles e não foi. Não, Jesus sabe? foi misericordioso, porque Jesus falou bem assim: peraí, vocês querem saber a minha origem? Se eu realmente sou de Deus ou se não? Deixa eu te perguntar: o batismo levou eles para a mente deles para João Batista. Por quê? Porque lá em João Batista, lá no ato do batismo, o que aconteceu lá? Jesus foi batizado e ouviu-se uma voz no céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Todo mundo ouviu, né? Uai, todo mundo ouviu. Então assim, quando ele está falando assim, ó, lembra do batismo lá, eles vieram assim, ó, com qual autoridade o Senhor faz esses milagres? Ele queria dizer o quê? Com a autoridade do meu pai, esse é meu filho amado. Vocês ouviram? Só que eles levou para a maldade cega, né? A maldade tapa os olhos. Aí eles pensaram assim, ó, a gente batismo de João, eles falaram, então por que você não creu em João? E aí eles, né, ali e tal. Mas assim, a gente vê ele falasse que... a autoridade do meu pai, eles vão mandar matar. É que nem hoje, Ele né? acreditava em Jesus. Ainda hoje você vê pessoas questionando Jesus. Jesus que veio não é Jesus mesmo, não é o Messias. Não, tem doutrina que questiona. Entende? Por exemplo, a doutrina espiritualista, a doutrina espírita, ela crê em Jesus como sendo alguém de espírito evoluído, né? Alguém nobre e um ser de luz que a gente precisa chegar nesse nível. Mas ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus, ele não é alguém que veio para nos salvar. Né? Então até hoje a gente vê. E essa questão da veracidade de Jesus, ela não é só a Bíblia que nos afirma, que nos dá essa garantia, não. A história, como você mesmo está falando aqui, a história nos afirma. Lógico. Além da Bíblia, a história Sim. também nos afirma que Jesus é o Filho de Deus. Sim. E aqui, Clamar, essa questão do casamento, ela tava assim, descambando, né? Assim, porque... o negócio está ficando feio, moço. Aí Jesus ele toca A na história da ferida. molecada já estava calhada, qualquer coisa já Sim, já tudo não. escalado. Aí Jesus toca na ferida, ele fala bem assim, ó, primeiro está acontecendo divórcio é pela dureza do coração. Dureza do coração. Por quê? Por que alguém adultera? Dureza de coração. Ele não calcula que o outro vai ser ferido. Ele não calcula que a família vai ser desgraçada, destruída. Ele não calcula. Dureza de coração, né? Então, Jesus, o divórcio acontece por causa da dureza de coração. Só que lá a dureza de coração estava tão grande que o cara, ele ia envelhecendo, a mulher ia envelhecendo com ele começava a olhar umas mulheres mais novas e ele, caramba, eu queria, né? Só que eu não posso, eu tô casado, então o que eu vou fazer?
do causa de divórcio para a mulher, ele casa com a mulher não, porque tá certo, né? E aí Jesus o que ele faz? Ele volta o padrão de Gênesis, entendeu? Ele leva a mente de quem está ouvindo e depois, graças ao bondoso Deus, o Espírito Santo usa pessoas para escrever, e graças a Deus que a gente tem esses escritos, né? Ele leva a nossa mente para Gênesis. Ele fala bem assim, olha, portanto, o que Deus uniu, não separe o ponto final, meu amigo. E outro ponto, Paulo, quando a gente trata de casamento, nós não podemos olhar o que Moisés falou. A gente não pode olhar o que o povo de Israel, que a cultura diz, né? Mas nós temos que levar para o Éden. Porque quando Deus fez, ele colocou assim, olha, é homem e mulher. E outra, ele deu ali uma advertência. Ele disse, olha, só vai separar quando morrer. Até que a morte se separe. Então, Edmar, olha o tanto que é sábio Jesus, porque Jesus, ele dá essa declaração apontando lá para o Éden, conforme Deus já tinha dito, né, ali revelado para Moisés. Por quê? Porque essa questão, ela está à parte da cultura. Não tem que ver com cultura, porque lá na Índia, casamento é de um jeito, aqui no Brasil, casamento é diferente. Casamento de cigano, então assim, casamento ele vai depender da... Aí Jesus fala, não, meu amigo, uma só carne é quando há relacionamento sexual, pronto, não. Então, houve relacionamento sexual, se uniu, e o que Deus uniu, não separe o homem, é uma só carne, né? Então a gente precisa entender. E outra coisa que a gente precisa entender, Jesus ele está dizendo ali, apontando o casamento como algo tão sagrado que ele veio antes do pecado, né? E aí tem doutrina religiosa, doutrina cristã que diz que relação sexual é pecado. Aí você já vê que é uma aberração bíblica. Relacionamento sexual existe antes do pecado, entendeu? E outra coisa que a gente precisa entender, por que nas igrejas não se casa homem com homem, mulher com mulher? Por quê? Por causa desse relato de Jesus. Que Deus fez homem e mulher. Antes do pecado. E olha só, por que eu estou questionando isso? Porque hoje, se você falar que uma igreja está casando homem com homem, mulher com mulher, vai ser uma aberração para o mundo cristão. Vai ou não vai? Mas se eu chegar numa igreja e falar bem assim, eu posso guardar o sábado aqui? Eu devo guardar o sábado? Ele vai falar o que para você? Não, já está tranquilo. Mas deixa eu te falar, de onde veio um? Não tá nada, não. Aliás, Paulo, são as únicas duas instituições que foi criado o Éden, foi o sábado e o casamento. Exato. Então, antes do pecado tinha o sábado, antes do pecado tinha o casamento. Pegaram o casamento, levaram, né, cada família e tal, e usa isso contra a esquerda e faz aquele escarcéu. Mas o sábado ficou diluído, né? Então, assim, não caia nessa. Use o texto bíblico como ele deve ser usado, na sua totalidade, na sua integralidade. Agora que eu me lembro, até eu acho que comentei isso contigo outro dia, uma das nossas meditações agora nesse mês falou sobre um mundo líquido. Tudo hoje se dilui, tudo hoje você dissolve, né? Mas a verdade é absoluta. Aí a lição continua falando o quê? Sobre as crianças. Ontem eu vi o pastor Dois falando outra coisa interessante também, que é bom, eu gosto de ouvir, porque a gente vai... Ele falou assim, olha, no céu, uma pessoa escreveu, é uma sátira, né? No céu, a porta é 1,10 m só. Só entra criança. Eu falo assim, no céu só entra criança. Você tem que agachar, minha amiga. E quando você ajoelha, é sinônimo de quê? Humildade. De humildade. Aí quando ele falou, eu falei, pois tem razão o que ele está dizendo. Óbvio que isso aí é uma imaginação fértil, né? Sim. Mas quando você olha para o lado que a Bíblia quer ensinar, faz sentido, né? E outra coisa, Edmar, o relato diz que as crianças queriam estar perto de Jesus. Quem é que impedia? Os discípulos, a multidão não deixava as crianças. Tipo assim, criança, não deixava. E as crianças querendo ir. Qual a lição que o texto ensina que está implícito, não está explícito, está implícito aí no texto? É o seguinte, é que criança fica perto de gente rabugenta? Não gosta. Não gosta, né? Pega alguém rabugento e vê se tem criança perto. Dá sinceridade mesmo. Então, se as crianças estavam perto de Jesus, significava que Jesus era o quê? Era amável, era doce, alegre, dócil, né? Era agradável de ficar perto dele. Isso ensina pra gente que a gente precisa
de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, além de derramar amor no nosso coração, ele derrama alegria. Alegria, um dos frutos do Espírito, é alegria. Então, se eu sou batizado com o Espírito todas as manhãs, ali na presença de Deus, ele também derrama alegria no meu coração, né? E aí, eu vou ser um ser dócil, amável, que criança gosta de estar perto também, né? Então, assim, essa é uma lição que a gente precisa aprender. E para se tornar, então, um cristão, você tem, para dar o reino dos céus, você tem que se tornar como uma criança. Agora, veja só, a lição, né, e o comentário assim, quando Jesus ele colocava uma criança no colo, a criança ficava ouvindo o que ele estava falando? Não. Diz que ele mexia na barba dele, puxava o cabelo, puxava o manto e Jesus está falando. Então veja a distração, o que essa criança ela vai interagindo, entendeu? Então é algo, você diz, muito importante. Estava olhando aqui a comparação das crianças aqui do celular. Aí diz que a criança, Jesus chamava as crianças pelo modo de ser que ela era, né? Porque uma criança, você vai presentear uma criança. Você compra um presente, ela abraça aquele presente e fica feliz, alegre com aquilo ali. Não importa o preço que foi, né? Pode ser de R$1, 10 centavos, se der para ela fica feliz. Aí ele estava demonstrando para o discípulo que assim será o reino dos céus, abraçar como criança. Por isso que ele disse, você ser que nem criança, receber esse presente que estou lhe dando. Sim, e outra, irmão Getúlio, é a dependência. Criança, ele acorda e ele não sabe o que vai fazer, é você quem direciona, né? Então, por que o reino de Deus vai ser só de criança, irmão Clamar? Porque é de gente que acorda e fala bem assim, Senhor, para onde eu vou? Como diria Pedro, né? Para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Como é que eu vou sair da minha casa sem consultar o Senhor, sem ter comunhão contigo, sem aprender da tua palavra, se eu não sei nem o que fazer? Eu sou criança, eu sou dependente, né? Quem não é criança no reino de Deus? É aquele que não depende de Deus. É aquele que fala bem assim, ó, tá por conta minha. É pela força daqui, ó, deixa eu ir lá trabalhar para ver nossa. E esse repúdio, encontramos muito essa gente. Esse repúdio, Paulo, sobre as crianças, ela não aconteceu somente ali porque elas estavam querendo chegar perto de Jesus, né? Gálatas aqui vai nos falar que quando era uma criança indesejável, no caso, né? Vamos supor, um casal queria um filho e naquela época cogitava-se muito homem, né? Sim. Filho homem. Quando via menina? Quando via menina, tinha alguns momentos, alguma deficiência física, ele jogava até no rio. Não queria. Era mal. Jogava no rio. Diz que os índios até os canhões jogava as crianças. Rapaz, mas que E eu pegava pela perna. Vai de pau. Você vê, por exemplo, a vida de Moisés, igual Joquebede e seu pai colocou Moisés dentro de vocês. Veio lá de trás, né? Já vem de lá, já foi, vai embora. E eles não foram obrigados, né? Agora, tem gente que faz acompanhou aquilo, sua irmã acompanhou aquilo, foi prestando atenção, foi para onde? Justamente no fundo do palácio. Para cumprir um propósito, né? O propósito ali começou tudo. E Moisés nos abençoou, né? Com Gênesis, Êxodo. Criança, por exemplo, o irmão, nós todos, por exemplo. Temos, igual o pai, tem que tomar muito cuidado quando você vai educar os seus filhos. Prestar bastante atenção no que você vai falar para ele. Da maneira que você vai educar, as palavras que você vai dizer para ele. Quando ele for adolescente, já chegando à sua idade de jovem, ele vai te lembrar lá atrás do que você falou para ele. Guarde na mente. Tem um vídeo no YouTube, o título desse, olha, filho vê, filho faz. Já viu que vídeo? Na hora que nós estávamos comentando as coisas, acabou a hora. Se você, por exemplo, a pessoa, o pai, ele bebe, ele joga, ele faz isso, ele faz aquilo. Não interessa o que ele falar com o filho. Ele vai fazer, o filho vai observando aquilo. Ele vai observando. Quando chega um ponto que ele se une aos seus coleguinhas, seus amigos, aí ele vai começar a fumar, ele vai começar a beber. E como que o pai vai chegar no filho e divertir ele? Não tem Ele moral. simplesmente falar, pai, o senhor faz isso? Como é que o senhor quer me divertir? É uma questão muito séria. E voltando àquela questão que a gente estava comentando sobre o batismo, quando Jesus foi batizado imediato, ele batizou nas águas e foi batizado pelo Espírito Santo. E imediato ele foi levado o Espírito ao deserto.
O Espírito Santo deu sabedoria para poder ele repreender Satanás e dar as respostas que ele recebeu naquele momento. Mas chegou um ponto, a última resposta, a hora que ele levou o pináculo lá, que ele viu, ele falou, não tem jeito mais não, não tem como. O homem pensou, me cala, não tem jeito. Não tem 40 dias jejuando, ainda está desse jeito, não dá conta não, deixa eu ir embora. O Zé então falou, não, chega. Não dá certo não, né? Não tem jeito. E a minha outra história, né? Resistiu o diabo. Exatamente. Uma pincelada aqui, meu amigo, na parte de terça-feira, quando ele fala sobre o melhor investimento, você vê que os discípulos discutiam entre si quem seria o maior reino dos céus. Eles sabem que eles estabeleceram um reino, um ficaria à direita, outro à esquerda, então ficaria rico. Aí encontra-se com o jovem rico. Sim. E Jesus então pergunta para ele, né? E aí ele então expõe, né? Ah, você é bom mestre, eu falei para a vida eterna, né? Você tem guardas os mandamentos? Tem, então só te falta uma coisa. Hoje eu ouvi o pastor falando assim que a salvação é de graça, mas só que ela tem preço. A salvação é de graça. Vem pela graça. Aliás, a salvação vem pela graça, ela não é de graça. A salvação vem pela graça. Aí, qual é o preço que ele tinha que pagar agora? Renunciar tudo aquilo que estava impedindo ele de Deus. Interessante que nesse momento, os discípulos mudam a faixa, né? Fala, Senhor, então peraí. E nós deixamos aqui, pois é, então vocês serão recompensados. Importante a lição do jovem rico, né? É importante. E na verdade, quando a gente vai estudar isso aqui, essa questão, irmão, a gente percebe que o jovem rico ele não guardava os mandamentos. Ele quebrava os mandamentos. Por quê? Porque a Bíblia, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o que é que ele estava amando mais? O dinheiro. Na hora que tocou no dinheiro, ele falou, vou virar as costas, vamos embora. Não. Naquele momento era que irmão confiou. Ele não confiou. Então ele era o quebrador do mandamento. Ele chega bajulando Jesus dá uma na canela dele, mas estamos bajulando por quê? Você tem que admirar a Deus, meu amigo. Admira a Deus. Bom é Deus, né? E aí ele já fica assim, e Jesus, o que eu faço para ele dar a vida eterna? Não tem outros deuses diante de mim, ele tinha o dinheiro sobre Deus. Guarda os mandamentos, e ele não guardava os mandamentos. Não guardava não. E é engraçado que ele guarda, os mandamentos, a parte dos mandamentos que Jesus citou para eles, foram 5 mandamentos que diz respeito ao amor ao próximo. Jesus citou foi a segunda parte do decálogo, não foi a primeira. E ele não citou todos, só citou as 5, né? Ele citou 5. Pode olhar lá. Faltou um. Faltou um, exato. Então ele cita 5 só do amor ao próximo. E aí, quando ele termina de citar, ele quer dizer o seguinte, ó, você diz que guarda os mandamentos, então você está falando que ama. Agora você tem que mudar. Você diz que ama o próximo, então vai lá, vende tudo que tem, dá o próximo. E aí o que ele faz? Vira as costas e sai triste. Aí a Bíblia lá em João, ele fala bem assim, olha, se você não ama o próximo que você está vendo, imagina Deus que você não vê. Então quer dizer que ele não amava nem o próximo e nem Deus. A verdade é que falar até papagaio fala, a questão é fácil. Impressionante de todas as coisas que a gente observa e gosto mais, eu acho bonito também, é aquela passagem do bom samaritano. Lindo, né? Mas naquele momento pior que as respostas de Jesus é simples, pequenininha. É que ele fala que o certo, o doutor da lei, aproxima de Deus, tentando, né? Quem fazer perder a vida eterna, mas cita tudo. Tem visto a lei? Tem lido a lei? De que maneira você leu? Aí vai cita aquela passagem, e aí no final fala assim, faça isso. é isso aí. Bom, meus amigos, muito obrigado, tá? Diante de todos o que a gente falou, que a gente estudou aqui, né? Eu volto para o verso áureo. Né? Nós temos que servir. Se nós queremos de fato entrar no reino de Deus, ter comunhão com Deus, com Jesus Cristo, nós temos que aprender a servir. Entende? Não é ajudar uma pessoa porque aquela pessoa é para nos mostrar, para nos engrandecer, não é isso. Esse não é o sentimento. Entende? O sentimento tem que vir do coração de que aquela pessoa está necessitando e através de Jesus Cristo você é capacitado para fazer aquilo. Você está entendendo? Para ajudar a pessoa, não para se mostrar, jamais. Não deve ser no nosso coração. E o sentimento não tem que ser porque alguém te deu um conselho, alguém te falou, não, vai lá e ajuda, não. Tem que vir do seu coração. Se você não consegue ter sentimento ainda, ore a Deus. E peça sabedoria, peça entendimento, porque você vai chegar no ponto que Deus quer. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa de sábado que o Senhor nos concedeu. Agradecer por esses ensinamentos que o Senhor nos deu.
e pedir o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão nos ouvindo, para que o nosso coração seja aperfeiçoado, a nossa mente seja organizada, para que nós venhamos chegar no ponto da Tua sabedoria, no ponto do Teu querer, da Tua vontade. Nos ajude, nos dê o Espírito Santo. Fique conosco durante o resto desse sábado. Fique com os irmãos que ali estão embaixo. Agora nós vamos dividir o que a gente recapitulou aqui com os irmãos lá embaixo. E que o Espírito Santo do Senhor que habita no nosso coração também habite no deles. Amém. Abrindo a mente para a compreensão e o coração para a aceitação. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém.